Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor no bacharelado em Produção Cultural e coordenador do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis. E convido vocês a ouvir esse bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, vamos fazer uma conversa sobre acessibilidade cultural, sua importância, os principais desafios e perspectivas. E junto comigo nesse bate-papo teremos o Caio Luz, aluno de Produção Cultural. Boa noite, Caio. Oi, gente, eu sou o Caio, tenho 20 anos, sou aluno do curso de Produção Cultural e estou aqui para participar e tirar algumas dúvidas que tenho sobre esse assunto tão importante e ainda assim tão pouco debatido, tanto para a nossa profissão quanto para a sociedade como um todo. E hoje nós temos a convidada mais que especial, Patrícia Dornelles. Patrícia é graduada em Terapia Ocupacional pela Federação das Faculdades Metodistas do Sul, Instituto Porto Alegre, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos. Patrícia foi idealizadora e é a atual coordenadora do curso de especialização em acessibilidade cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patrícia, boa noite. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória e sobre você e o trabalho que você vem desenvolvendo. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, a minha trajetória, rapidamente, aqui vou contar para vocês, para entenderem como é que eu cheguei na acessibilidade cultural. Eu atuo com políticas culturais há 30 anos, né? Iniciei jovem ainda, estudante na área da terapia ocupacional, porque eu já tinha uma relação com as artes, e muitas amigas faziam terapia ocupacional e me convidaram a fazer terapia ocupacional pensando que eu poderia desenvolver um trabalho com arte, loucura, que foi onde eu iniciei a minha carreira na terapia ocupacional. Mas ao fazer terapia ocupacional, junto com a terapia ocupacional, eu participei de um projeto que eu acho muito importante, que era um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, na época da administração popular, que chamava Descentralização da Cultura. Era um projeto onde a gente, como oficineiros, mas isso em 1990, né, a gente desenvolveu todo um trabalho de periferia, né, um trabalho de base comunitária, como a gente tem dito nos últimos tempos, inspirado no programa Cultura Viva. E também iniciei o meu estágio na terapia ocupacional bem na época da implementação da política da reforma psiquiátrica em Porto Alegre, que era ligado ao movimento da luta antimanicomial. Então, eu sempre digo que a minha grande escola foram essas duas experiências que eu tive, né? Participar de uma construção de uma democratização da cultura numa prefeitura bacana, né, que implementou orçamento participativo e uma série de questões, e também, né, implementar, né, estar participando da implementação de uma política de reforma psiquiátrica, né, ligada à conquista do movimento da luta antimanicomial no Brasil. E na Prefeitura de Porto Alegre, nessas oficinas de descentralização da cultura, eu trabalhava com intervenção urbana, eu fazia pinturas murais coletivas e etc. E acho que essas duas experiências que foram muito ricas, né, e que eu exerci essas atividades junto com a minha formação em terapia ocupacional, me transformou, né, que é um pouco a minha essência, que eu sempre digo, uma trabalhadora da área da cultura. E aí eu dei continuidade a esses projetos em várias outras experiências, né? Eu fui morar em Santa Catarina, e aí eu fiz o mestrado em Educação Popular e Movimentos Sociais na UFSC, que fui convidada justamente para poder relatar a experiência da política da descentralização da cultura. E aí depois eu fui fazer um doutorado na Geografia da URGS, porque nessa época eu estava trabalhando no Ministério da Cultura e coordenava a implementação do programa Cultura Viva na região sul, então quis estudar esse programa, né? Eu sempre estudei, a minha vida acadêmica, do mestrado, doutorado, sempre foi refletir em cima de uma prática, de uma política pública do qual eu estava envolvida e ajudei a implementar e ajudei a construir. E antes disso eu coordenei um centro cultural em Porto Alegre, desenvolvia muitos projetos culturais, né? Quando eu tive a possibilidade de trabalhar no Ministério da Cultura, num período de um ano, em 2009, a convite da CID, do Mambed, do Ricardo Lima, eu já trabalhava no MINC, mas aí eu fui trabalhar diretamente na Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, e lá eu implementei algumas ações, né, que a gente pretendia construir como uma política pública, né?
eu construí o edital de premiação e a política, né, um desenho da política do Loucos pela Diversidade, que a gente teve até um edital de premiação de iniciativas da produção artística e cultural produzidas pelas pessoas de transtorno mental, sofrimento psíquico ligada à saúde mental, né? E aí, nessa minha história na CID, além de ter trabalhado com a questão de culturas indígenas, que eu já tinha passado também por isso, um tempo atrás, né, em Porto Alegre, trabalhei com índios urbanos, etc., quando eu estava na CID, então, me passaram a proposta de coordenar, né, fazer a coordenação executiva de uma nova ação, que seria a construção, né, de uma política pública ligada às políticas públicas culturais para pessoas com deficiência. Então, em 2008, a gente acabou realizando uma Oficina Nacional de Políticas Públicas Culturais para Pessoas com Deficiência. Essa oficina desenhou, né, ações e diretrizes para a gente construir esse trabalho, e a temática da acessibilidade cultural, ela aparece pela primeira vez nessa oficina para o Ministério da Cultura como uma demanda importante, né? A acessibilidade cultural, aí pensando o direito das pessoas com deficiência em usufruir, né, ou fruir, ou ter contato, ou consumir, ou ter acesso, né, às linguagens artísticas e a toda a produção cultural, né, os conteúdos culturais. Também na ideia de potencializar, né, esse acesso e também o seu desenvolvimento como artistas, né. Então, foi aí que eu fui tocada, e a pauta da acessibilidade cultural caiu, assim, na minha trajetória. Eu não atuava, embora minha profissão tinha essa caminhada já com a diversidade, embora a terapia ocupacional tenha uma forte atuação com pessoas com deficiência, mas eu não trabalhava diretamente com pessoas com deficiência. Eu estava muito mais ligada, na minha prática como terapeuta ocupacional, ligada às ações da saúde mental. Mas como uma trabalhadora da área cultural, né, nessa trajetória toda, acabei desenvolvendo esse trabalho. E quando eu vim para o UFRJ, porque eu passei no concurso público, assumi então o meu cargo como docente no curso de terapia ocupacional, eu tive essa ideia de montar uma formação em acessibilidade cultural, em nível de especialização, justamente para que a gente pudesse implementar a política pública de acessibilidade cultural e de promoção de cidadania cultural das pessoas com deficiência. Então, surgiu o curso de especialização, que teve um apoio do Ministério da Cultura de 2013 até 2010. Então, foram 3 edições do curso em si, né, da especialização, e junto com isso, paralelamente, porque a gente sempre fala que as pessoas imaginam que o projeto da pós é só a pós, né? Na verdade, a gente criou um programa, né, que a gente articulou, porque dentro dessa iniciativa também a gente construiu os Encontros Nacionais de Acessibilidade Cultural, que é o ENAC, né, e que até o ano passado a gente chegou à 8ª edição. A gente pensou que era só um ENAC, mas acabou que a gente foi tendo apoio, a gente foi seguindo com a parceria com o Ministério da Cultura e chegamos a realizar 8 ENACs. Então foi assim que surgiu a questão da acessibilidade cultural na minha trajetória, e é esse envolvimento todo que tenho até então. Que trajetória incrível, Patrícia. Você mesmo já mencionou, você é coordenadora do curso de especialização em acessibilidade cultural da UFRJ. E quais são as necessidades que você percebeu para criar esse curso e as resistências que ele teve? Muito boa essa pergunta, Caio. As resistências, por incrível que pareça, a gente teve algumas resistências internas, né, dentro da universidade, porque a própria universidade talvez nunca tinha entendido o que era esse negócio de acessibilidade cultural, né? E como a gente tinha um apoio, um orçamento considerável do Ministério da Cultura, né, as pessoas não entendiam por que a gente precisava de um orçamento tão grandioso. Porque quando a gente idealizou o curso, né, na sua primeira edição, a gente idealizou ele com 360 horas com libras, 360 horas com audiodescrição e 360 horas com legendagem em tempo real. O que era impossível, né? Mas assim, mesmo assim, a gente fez um orçamento montante, porque se a gente tem um curso, né, que está pautado pela acessibilidade cultural, a gente deveria apresentar o próprio curso com todos esses recursos. Então, as pessoas tinham essa dificuldade de compreender, e tinham uma dificuldade também de compreender por que a gente tinha
no nosso orçamento algum recurso que era para contratação de professores, né? Nós somos perguntados muitas vezes, né, para aprovação do curso. Para que se a universidade não tem esses professores, ela não pode oferecer um curso, né? E aí a gente respondia justamente o seguinte, é justamente por isso. Por isso que nós precisamos contratar pessoas que tenham uma experiência na implementação de iniciativas e projetos de acessibilidade cultural para nós mesmos, nós professores da universidade, nos capacitarmos, né, para ampliarmos o nosso repertório, né, de conteúdos, para nos qualificarmos para dar continuidade a esse trabalho. E isso, eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, de uma forma geral, nessa caminhada, né, que a gente tem aí nos 10 anos, o que a gente vê nessa pauta da acessibilidade cultural, nesse tema específico, né, gente? Nós estamos falando aqui de acessibilidade cultural, eu não estou falando de inclusão de pessoas com deficiência ou acessibilidade no campo da educação, né, em outras áreas, na assistência social e tal, que existe já, né, formações e tal. Nós estamos falando de política pública de cultura, nós estamos falando de cultura e de acessibilidade cultural, né? De acessibilidade em ambientes culturais também, né? Então, essa questão, quando a gente começou a mapear dentro das universidades, a gente tem aí um conjunto de 50, talvez um pouco mais, professores envolvidos com a temática de desenvolvimento de recursos, de desenvolvimento de formação, de desenvolvimento de pesquisas ligadas à temática de acessibilidade no campo das artes ou no campo da cultura. E essas iniciativas, elas acontecem muito por uma proposta solitária daquele professor. É aquele professor que se interessa por aquele assunto, então ele vai desbravando aquela área sozinho, né? E vai, talvez, nessa caminhada, vai encontrando um ou outro colega, né? Que vai lhe apoiando e vai se aproximando do campo da arte e da cultura através da sua identidade de atuação, né? Por exemplo, design. Então, tu vai ter uns colegas aí da área do design que vão estar atuando dentro dos espaços, dos ambientes culturais, nos museus, nas exposições, construindo, né, recursos, objetos e tal, né? Então, é uma área muito interdisciplinar. E justamente por isso, quando a gente criou o curso, então a gente teve que conversar e explicar umas 2, 3 vezes, né, para a comissão de avaliação exatamente isso, né, que a universidade ou as universidades públicas, elas estavam muito longe do campo da perspectiva da ação da acessibilidade cultural. Ou seja, é muito frágil, não é que não exista, existe de forma assim isolada, né? E aí a gente foi construindo a partir, né? Por isso que eu digo que é um programa, na verdade, né? A partir do curso a gente foi construindo, né, o que a gente chama de rede de articulação, fomento e formação, que a gente tem chamado aí de RafaCult, né? Que junta ex-alunos, colaboradores e tal. E dentro dessa rede, então, existe a rede de formação, onde a gente tem convocado, né, mais colegas que estão dentro da universidade pública, né, a somar com a gente e a gente começar a construir um trabalho em rede. E assim tem sido essas 3 edições. E por isso que nos editais, né, que muitas pessoas não compreendiam os nossos editais, reclamavam e tal, a gente criou vagas para professores universitários, porque nós precisamos que professores universitários se capacitem, né, nessa perspectiva da acessibilidade cultural para que eles criem disciplinas de acessibilidade cultural, porque é importante que nas licenciaturas, no campo das artes, ou assim como nos bacharelados, né, as pessoas que vão estudar arte ou que vão ser professoras de artes, que eles tenham noção do que é os recursos, como eles podem fazer instrumentos de mediação, como eles podem utilizar a própria questão dos recursos de acessibilidade na própria obra, né, como um elemento da obra, né, também para que a gente possa proporcionar que as pessoas com deficiência também estejam conosco, né, vivendo ou acessando, né,
esses conteúdos, os produtos culturais e tal, em pé de igualdade com todos nós, né? Assim, na vivência e em diversidade, né? E aí é um pouco nessa perspectiva que a gente tem atuado. A Renata Silêncio, a professora de vocês, né? Nossa colega, é uma resposta muito bonita desse investimento, né? Ela criou a disciplina mesmo que optativa no curso de produção cultural. No curso de terapia ocupacional, né, do qual eu faço parte, eu dou uma disciplina também de terapia ocupacional e acessibilidade cultural, só que a nossa disciplina ela já é obrigatória. Nós temos outros ex-alunos, né, como a minha colega, que também foi aluna do curso, a professora Verônica, que é do curso de gastronomia, que ela ela fez o curso e criou a disciplina Gastronomia Acessível. O Emerson, que está na Federal do Amapá, nosso ex-aluno também, hoje colega, ele é da área do teatro, ele já criou a disciplina na graduação e na pós-graduação de teatro acessível, já tem grupo de pesquisa e já está multiplicando essa pauta. Então, assim, foi muito importante essas categorias. Outra categoria também importante, que, em cima desses desafios, e que a gente criou, né, na seleção do curso, são os gestores públicos da área cultural, ou seja, a gente precisa capacitar os gestores para que eles possam entender esse universo das pessoas com deficiência, as tecnologias, né, os recursos, etc., para que ele possa implementar a política. Então, assim, era outra categoria importante de formação do nosso curso. Outra categoria importante era também vagas para a sociedade civil. Por que para a sociedade civil? Porque a sociedade civil organizada é que vai estar conferindo se a política pública está sendo feita, né? As pessoas estão lá participando dos conselhos municipais de cultura, do Conselho Estadual de Cultura. Então, a sociedade civil, o terceiro setor, é capacitado não só para realizar e implementar, né, essas ações no seu trabalho, e multiplicar esse conhecimento, mas também para fazer o controle social. E como era um projeto, né, até então financiado pelo Ministério da Cultura e diretamente apoiado pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que cuidava do programa Cultura Viva, a gente tinha vagas, né, e apoio aos pontos de cultura, 5 pontos de cultura, um por região, para fazer o curso, né, conosco, justamente depois para eles poderem implementar essas ações de acessibilidade no seu trabalho nas comunidades em que atuavam. E é um trabalho muito importante que a gente tem que valorizar, no sentido que se a gente pensar que 70% da população com deficiência vive em áreas de miserabilidade social, né, que menos de 6% dessa população tem um ensino fundamental completo, né, a gente precisa que iniciativas de base comunitária também tenham as práticas e se utilizem dos recursos de acessibilidade, porque talvez uma ação comunitária como de um ponto de cultura pode ser a primeira porta de entrada para uma pessoa com deficiência a experimentar e vivenciar atividades e experiências em um ambiente cultural como um ponto de cultura, por exemplo. Você tem visto nos últimos anos um aumento do interesse real dentro do campo da produção cultural sobre a discussão sobre acessibilidade, para além das obrigatoriedades dos editais? Sim, eu acho que a gente avançou, né, na questão da obrigatoriedade nos editais, né, isso é uma coisa importante, é uma conquista importante, e a própria experiência dessas pessoas, né, que talvez nunca pensaram que deveriam fazer isso, ou a própria experiência de realizar, né, tem surpreendido, porque as pessoas começam a conhecer um outro universo, né? Um outro estilo, né, de viver, uma nova visão de mundo, né? Uma experiência que talvez elas não tivessem tido se elas não tivessem que ter, né, sido obrigadas a realizar em função dos editais que fazem essas exigências. Agora, o grande desafio que a gente vê é que a gente conquistou a questão da obrigatoriedade em alguns editais, não são em todos, né? Em alguns editais, mas que é necessário ampliar o orçamento, porque os recursos de acessibilidade, eles não são custos tão baratos, né? São custos que encarecem. E muitas vezes a gente vê que os editais, né, principalmente de prêmio, que tem um recurso específico, eles não contemplam, eles não aumentaram o recurso do edital eles aumentaram a demanda, que seria acessibilidade, mas não aumentaram o recurso.
E isso tem criado uma dificuldade também, e muitas vezes até uma antipatia, né, em relação à acessibilidade cultural. Em se tratando de políticas públicas na área da acessibilidade cultural, em que momento você acredita que estamos hoje? Eu acho que hoje está tudo meio parado, né? Porque a gente está vendo aí um retrocesso muito grande, né? Falando de políticas públicas e de todos os lados, né? Políticas culturais, então, a gente nem se fala. E se a gente também olhar, né, prestar atenção, né, nas questões também instáveis que a gente está vivendo em relação aos direitos humanos já conquistados, né? A gente teve alguma, pensando assim, diretamente nas pessoas com deficiência, a gente também tem tido alguns retrocessos, né? De forma ampla, pensando isso numa perspectiva ampla, né? Então, a questão agora é a gente continuar trabalhando, né? Não desistir das nossas temáticas, continuar trabalhando e exigindo que a legislação seja feita, porque nós temos aí legislações que nos acolhem, nos protegem e nos dão, né, as orientações de como o país deve, né, ou deveria andar, né? Então, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, né, que ela exige, né, todas as questões aí dos quesitos de acessibilidade, inclusive a questão do direito cultural. E a gente tem a Constituição, então a gente tem que continuar se pautando nas conquistas, né, e seguir em frente para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho e resistindo a tudo que tem acontecido. O que você gostaria de ver na perspectiva de mudança assim, de mentalidade nos cursos de produção cultural e nos produtores culturais em relação à acessibilidade cultural? Acho que é importante, Alexandre, é o que vocês estão fazendo, né? Eu acho que tem que ter mais disciplinas, mais oficinas, mais conversas, né? A gente tem que aproximar mais a temática da acessibilidade cultural à formação do produtor cultural. Inclusive, no último edital, né, foi uma provocação do próprio Ministério da Cultura, na época, que a gente abrisse vagas para produtores culturais, porque a gente não tinha vagas especificamente para produtores culturais, né? A gente tinha para professores universitários, gestores públicos, terceiro setor, pontos de cultura, né? E para as instituições, né? O FRJ, MINC, capacitamos também as pessoas do MINC. Mas um produtor cultural poderia participar por essas vagas também, né? Mas a gente abriu vagas específicas para produtores culturais, porque também era uma demanda dos produtores culturais. Eles sempre mandavam um e-mail pedindo para eles poderem se inserir, né, no projeto e tal. Então a gente abriu essas vagas para os produtores culturais. Mas o desafio é aproximar a temática, né, da produção cultural, da formação do produtor cultural, né, e gerar capacitação, né, para que isso esteja aí na prática dos produtores e dos gestores de cultura. Então, Patrícia, maravilha. É uma conversa em formato um pouco mais enxuto, né? Uma introdução, vamos dizer assim, ao tema, um programa que tem essa proposta de ser um pouco mais curto para a gente debater os temas. Então, a gente queria te propor agora, nessa etapa, algumas perguntas um pouco mais rápidas, né? E de respostas curtas, meio que um bate-volta, para a gente poder trabalhar alguns temas, né? Eu fico pensando aqui, que dica que você poderia dar, por exemplo, para quem está elaborando um projeto que é importante se preocupar em relação à acessibilidade cultural? Na hora que a pessoa está começando a escrever um projeto, o que ela precisa se preocupar de imediato e não pode abrir mão? Acho que ela não pode abrir mão de inserir todos os recursos, tentar inserir todos os recursos de acessibilidade no projeto cultural, né? Porque quando a gente pensa acessibilidade cultural, a gente tem que pensar acessibilidade para todos os públicos. E, além de pensar acessibilidade, é importante que a gente pense que a comunicação, né, desse projeto também tem que ser acessível. E ele tem que também, os projetos culturais, articular com instituições de pessoas com deficiência, grupos, né, redes. E a melhor coisa também é você ter um consultor, uma pessoa com deficiência, um consultor, para ajudar, né, na elaboração desse projeto cultural com acessibilidade, porque nada melhor que um consultor com deficiência que atue na área da cultura para nos ajudar a pensar o projeto. Então, Patrícia, quais ações você tem visto em prol da acessibilidade cultural que você gostaria de destacar nesse momento?
Eu tenho visto muitas, fica difícil destacar, mas eu estou surpresa, né? E quero olhar com isso com mais cuidado, é a emergência das iniciativas culturais que surgiram a partir da Lei Aldir Blanc, né? Isso está muito rico, né? Eu que tenho acompanhado no Brasil todo, então tem muitos projetos aí da Lei Aldir Blanc, realizados pela Lei Aldir Blanc, que estão ou são feitos por pessoas com deficiência que atuam na área cultural, ou que têm se preocupado em discutir o tema, ou ainda que promovem o projeto com todos os recursos de acessibilidade. Patrícia, eu gostaria de te agradecer imensamente a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui compartilhando os teus conhecimentos com a gente. E nessa etapa inicial, antes de te passar a palavra para as tuas considerações, teus comentários finais, eu estou fazendo uma pergunta em todos os programas da mesma maneira. Que conselho você daria para estudantes de produção cultural ou produtores que estão ingressando agora nessa profissão? Eu vou puxar para o meu lado, né? Eu acho que o conselho é se aproximem, né, da temática da acessibilidade cultural, que é muito importante, e atuem em prol do modelo social da deficiência, né? Que é justamente nos provoca que a deficiência somos nós, né? Somos nós, sociedade, que não conseguimos conviver com a diversidade, né? Então esse é o nosso grande desafio. E fiquem atentos às discussões do anticapacitismo, que elas são fundamentais para a gente avançar no debate da promoção e da cidadania cultural das pessoas com deficiência. Queria agradecer mais uma vez a Patrícia. Essa conversa foi muito esclarecedora para mim, como aluno de produção cultural, e eu acredito que também seja para todos os ouvintes. E eu queria agradecer a vocês também, que estão nos ouvindo até aqui, e se liguem no próximo, que vai sair já já. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite. Enfim, convido aí para vocês conhecerem também o Programa de Especialização em Acessibilidade Cultural da UFRJ, que eu acho que cumpre um papel fundamental. E também agradecer para vocês ouvirem os nossos outros programas e lembrar que o Café com Produção é um programa do Laboratório de Produção e Gestão Cultural, do Bacharelado em Produção Cultural do IFRJ, e esse programa, inicialmente, essa série de 5 programas que a gente está fazendo, foram feitos em parceria com a turma de desenvolvimento orientado de projetos que a gente tem no curso. Então, muito obrigado a todo mundo e fiquem ligados aí nos nossos próximos programas. Boa noite.